Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Semana tem bastante coisa, né, para a gente estar vendo dentro do livro de Salmos. Deus já tem ministrado tanto ao nosso coração, né, nesses primeiros dias aí de leitura. Tem sido muito bom. E hoje eu acordei pensando em algo. A gente tem focado, eu falo a gente, eu, né, perdão. Não sei se como tem sido a tua oração aí, mas a minha oração tem sido muito focado no eu, Davi, né? Eu como pessoa. Me e foi levantado a hipótese de que, como o Davi ele tem essa figura de Cristo, a gente precisa olhar com um olhar um pouquinho mais abrangente, um olhar um pouquinho mais olhando para o reino de Deus mesmo, né? Nesses salmos. Os primeiros salmos, eles também são bem pequenos, né? Bem pequenininhos, dá a impressão de que realmente Davi está num momento de tanta angústia, de tanto desespero, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta aflição, que ele não consegue nem muito que abrir, né? Muito mais o leque dentro das suas canções, né, para Deus ali. Então, ele está assim fazendo salmos, ele está fazendo grandes poesias, mas nesse momento da história, esses primeiros salmos são da infância, provavelmente, de Davi. E quando eu falo infância, eu estou falando dessa primeira fase da vida de Davi como ungido de Deus, né? Não estou falando de infância no sentido de idade, mas é nesse período em que ele não tem muito tempo para pensar na poesia em si. Ele está só abrindo o coração dele a respeito de tudo isso. Então, tem momentos na nossa vida, né, que a gente tá tão aflito, tão angustiado, que só existe uma frase na nossa boca, né, na nossa oração, no nosso dia a dia, que é a respeito daquela aflição, né? Aquela dor, ela é intensa, aquela dor, ela é focada, aquela dor tem um nome, aquela dor tem uma situação, aquela dor tem uma oração. Então, eu tenho percebido isso. Hoje eu acordei com essa impressão. Então, que a gente possa olhar de forma mais macro para essa situação que Davi está cantando, contando nos seus salmos, porque isso tem a ver com um sistema maligno, isso tem a ver com um sistema que aprisiona, isso tem a ver com um sistema que nos aperta, isso tem a ver com um governo maligno sobre a terra, né? Isso tem a ver com coisas muito maiores. Lembra que eu tenho falado para vocês também sobre principados e potestades? Então, é contra isso que a humanidade luta, né? Contra principados e potestades, principalmente regionais, territoriais, né? Que vão aprisionando, que vão afetando a vida de cada pessoa no contexto em que ela está, né, na situação em que ela está. Nós não podemos dizer que a nossa situação de aflição, de angústia é a mesma de um palestino lá no Oriente Médio. Nós não podemos dizer que a nossa aflição é a mesma de um americano, né, em algum estado, em algum lugar lá na América do Norte. Nós não podemos dizer que a nossa angústia, que a nossa aflição é a mesma de algum japonês, né, lá na Ásia. Então, são circunstâncias diferentes em que o maligno, o sistema desse mundo nos oprime, nos aflige, né? Então, a nossa oração precisa ser mais abrangente. Pode ser bem pessoal, mas precisa também ser lembrada como algo mais abrangente, maior, né? Isso que eu quero dizer. Então, Davi estava falando contra um sistema, contra uma operação maligna, né? Que estava tentando, de alguma maneira, destruí-lo. Cristo também estava dizendo sobre isso na cruz, né? Ele falava sobre um sistema, sobre uma ação maligna tentando destruir os planos de Deus para a humanidade, né? Então, sempre é algo muito maior do que a gente imagina. Vamos lá, então, Salmo de número 13. É um salmo pequeno, como eu falei, Davi está sendo bem sucinto nesses primeiros salmos. A gente sente isso com uma leitura bem pequena, né, em cada um desses salmos, e vão chegar outros em que Davi está num outro processo da sua vida, em que nós vamos ver salmos enormes, com uma poesia muito maior, né, com um roteiro muito maior, onde Davi está podendo se expressar. Então, que a gente vá compreendendo esse processo que está acontecendo na vida
de Davi também, na nossa vida, né, que acontece esses processos também. Ele diz no Salmo 13 assim, lembrando que eu estou na versão NVT, tá, gente? Vocês estão acompanhando aí em outra versão, não se importem, não se preocupem, leiam aí na versão de vocês, sem problema algum, tá bom? Tudo é palavra de Deus, todas as nossas traduções são muito boas, muito fiéis, né? Ao que o texto está querendo dizer para nós. Salmos de número 13, então, diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que sempre? Não, será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Vamos ler novamente? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Vamos ler mais uma vez? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Davi está nesse contexto, né? A Bíblia, na ordem cronológica, traz esse texto do Salmo 13, justamente essa fuga, né, de Davi, depois que Saul descobre que ele é ungido, né? Nós lemos ontem o capítulo 12, que fala sobre esse período. Agora o capítulo 13 também está dentro desse contexto, um pouquinho mais à frente, né, com Davi já sendo perseguido realmente pelo rei Saul, tendo que fugir, tendo que se esconder já em cavernas, né? Então, nós estamos com Davi aí, um menino, no início do seu grande ministério, que vai ser a sua vida como rei, mas já tendo que realmente se esconder, se refugiar, buscar refúgio, porque está sendo perseguido para ser morto. A angústia, gente, da perseguição, ela é terrível. O ter que se esconder para não morrer, né? Ter alguém nos perseguindo injustamente, é extremamente difícil para nós entendermos, né? E ele pergunta para Deus uma pergunta tão simples, mas tão poderosa, né? Porque a impressão que ele tem é que isso não vai ter fim. A impressão que Davi tem é que parece que Deus não está vendo isso, né? E um questionamento natural, não é um questionamento inquisitório, né? Não é um questionamento colocando o dedo no nariz de Deus, não, é um questionamento dizendo assim, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que Deus está me olhando, eu sei que Deus está me vendo. E ele diz, então, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu não estou te vendo, Deus. Eu não estou vendo o Senhor agir na minha vida. Eu não estou vendo o Senhor se mover em meu favor. Eu não estou vendo a tua mão poderosa agindo em meu favor.
E a gente pergunta, né, para Deus, porque a situação ela vai nos apertando de tal maneira que a gente tem a impressão de que Deus não está vendo, de que Deus não está se importando. E Davi não é diferente. A dor humana, gente, ela é uma dor universal. A dor humana é algo que acontece no meu coração, acontece no teu coração e acontece no coração de qualquer ser humano que vive nessa terra. As nossas dores, elas são muito parecidas, porque somos todos criados com o mesmo formato de DNA, de emoções, de sentimentos. Então, Davi está sendo sincero na sua pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? O Senhor vai me deixar nessa situação para sempre? Porque essa é a impressão que Davi está tendo, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Gente, não ver Deus no meio da nossa tribulação é algo terrível, né? Você já passou por essa situação em que você está ali orando, em que você está buscando a Deus e você não vê Deus. Você não vê a mão de Deus agindo. Você não vê o milagre de Deus sendo operado. Você não vê a ação de Deus naquele momento da sua vida. Isso é algo terrível para o ser humano, porque esse sentimento de abandono, né? De aparente abandono, porque nós sabemos que Deus não nos abandona, mas essa aparente orfandade, né? Me veio essa palavra agora porque a gente parece que está órfão de pai, né? Quando Deus parece não ouvir a nossa oração, parece não vir em nosso socorro, a impressão que a gente tem é essa orfandade, né? De que nós estamos órfãos, de que nós estamos abandonados. Eu imagino a dor desse menino. Ele era só um menino, sei lá, 18, 20, 21 anos, não sei qual era a idade de Davi nesse momento, mas muito imaturo na sua vida ainda, né? Aprendendo a duras penas as situações. E às vezes a gente está nessa mesma situação, né? Aprendendo a duras penas a respeito das circunstâncias que vão aparecendo na nossa vida, aprendendo com o Senhor como caminhar com Ele, aprendendo com o Senhor como viver essa vida de posicionamento, de batalha espiritual diante de principados e potestades, diante de todas as situações que vão vindo sobre nós e que a gente sabe que tem a ver com o reino espiritual. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles discernem as coisas espiritualmente, a palavra vai dizer, né? Então a gente tem, a gente sabe do que a gente está passando, mas é difícil viver, né, o que a gente está passando. E Davi então vai dizer: até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? O grande problema, gente, é as nossas dores na alma, né? Porque a nossa fragilidade como ser humano é muito grande, né? E eu tô falando isso porque Davi é um exemplo muito prático de alguém que sabe com quem está conversando. Davi é alguém que sabe com quem está falando. Davi é alguém que viveu uma experiência espiritual desde muito cedo. Nós estamos falando de um menino que foi colocado por trás das malhadas para cuidar das ovelhas do pai desde muito cedo, e com certeza sua mãe, que ensinou Davi nos primeiros anos da sua vida, ensinou sobre uma fidelidade muito grande, sobre um Deus que é todo poderoso. Davi, em todos os salmos, gente, engrandece ao Senhor, mostra a soberania de Deus, mostra o poder do Senhor em agir em favor daqueles que são justos, são retos, são fiéis. Então a gente percebe em todos os salmos. Ele não nega a sua dor, ele não nega os seus reais sentimentos, ele não nega a sua aflição, ele não nega a sua angústia. Ele pergunta para Deus sobre tudo isso, ele deseja que tudo isso acabe, mas ele sabe com quem ele está falando. E para mim a grande diferença é essa, na vida de Davi, na vida de
de pessoas que conhecem o Senhor na sua intimidade, no seu dia a dia, realmente na sua vida como um todo, não na sua vida naquele momento. Quando nós temos uma fé enraizada na palavra, quando nós temos uma fé enraizada no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que tudo é extremamente passageiro e que não há problema algum em lamentar, né? Em algum momento talvez a gente fale um pouquinho sobre lamentação e murmuração, que tem uma diferença enorme, né? Então, lamentar, dizer até quando eu terei que lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza no meu coração a cada dia. Existem essas noites espirituais. Existem, elas existem. Elas são uma realidade para nós vivendo nesse mundo caído. Elas existem. Mas Davi, ele é confiante no seu interior, no seu espiritual, um louvor, há uma palavra de adoração, há um sentimento de eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó, né, declara isso no seu momento de maior angústia. Por quê? Porque sabe, lá no fundo, no seu interior, sabe sobre quem ele está falando, né? A quem eles estão recorrendo. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Então, Davi vai dizendo, né? Volta-te e responde, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou eu morrerei. Na verdade, o prazer, né, de viver em comunhão com Deus é algo maravilhoso. E quando a gente tem a impressão de que Deus não está nos respondendo, parece que a gente está sem esse momento de comunhão, parece que a gente está sem esse momento de intimidade, parece que o céu vira de bronze, né, para alguns aí, baseado num texto, né, que existe, que o céu parece que fica de bronze. Essa falta de conexão, essa aparente perseguição e vitória dos inimigos, né, sobre a gente, faz com que a gente tenha esse sentimento de que parece que as coisas estão saindo do controle. E não é do controle de Deus, é do nosso controle, né? A gente passa a não ter o domínio sobre o que está acontecendo. E isso não é fácil de viver, né? Ele vai dizendo, restaura o brilho dos meus olhos. Gente, como é bom amar o Senhor, como é bom viver uma vida que ama o Senhor, que adora a Deus, que conhece esse Deus, que tem relacionamento, que tem intimidade, que vê a mão do Senhor agindo na vida da gente. Como é bom quando a gente tem essa consciência, ver Deus em cada momento da nossa vida, né? Como é bom. Então ele está dizendo, eu não estou conseguindo ver, eu estou cego. Restaura o brilho dos meus olhos ou eu vou morrer. Quando a gente está numa escuridão, quando a gente está em densas trevas, quando a gente está cego espiritualmente, por causa das circunstâncias, a gente tem a impressão de que a gente vai morrer. Essa circunstância vai me matar. Essa situação, eu não vou passar dessa. Vai ser mais difícil do que eu imaginava. É disso que Davi está falando. Não permita que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que se alegrem com o meu tropeço. Ver a vitória, né, sendo declarado pelos nossos inimigos é algo muito triste, né? Porque a injustiça, né, reinando, já perceberam como é triste quando você vê que parece que o injusto, ele está cantando vitória, que a injustiça, mais uma vez, venceu. Tudo isso Davi está retratando nesses primeiros salmos, né? É muito triste ver os inimigos aparentemente vencendo as batalhas daquele momento. E então ele vai perguntando para Deus, né? Ou ele vai dizendo para Deus, não permita que os meus inimigos cantem vitória diante da minha dificuldade, do meu tropeço, né? Dessa situação que está acontecendo. É muito difícil ver, é muito difícil visualizar a injustiça sendo vitoriosa sobre a nossa vida, mas em todos os salmos que a gente leu até aqui, Davi está declarando justamente essa vitória aparente do maligno, né? O injusto cantando vitória nesse tempo, nesse período da vida, mas nós podemos cantar vitória sobre a justiça final, sobre o juízo final, sobre uma vida eterna que virá, um juízo de Deus que virá sobre toda a terra e que não esquecerá de nenhuma injustiça que aconteceu, né? Isso é muito bom. Gente, confiar no Senhor tem a ver com eternidade, tem a ver com a volta de Jesus,
tem a ver com um tempo muito melhor de vida que nós teremos com Ele eternamente. Não fala desse momento. Essa terra está totalmente corrompida pelo pecado. Nós não vamos viver uma plenitude de vida em Deus nessa terra corrompida. Nós não vamos. Então não adianta desejar o paraíso nessa terra, porque ele não tem condições de ser um paraíso para nós. Ele está corrompido. O maligno, ele tem destruído o máximo de coisas possível que ele pode para tentar justamente fazer da nossa vida um verdadeiro inferno. Mas isso ainda não é. Nós podemos ter convicção no nosso coração que Jesus virá e vai restaurar todas as coisas e nós viveremos então o verdadeiro paraíso com Deus. Davi vai dizer, né? Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. A confiança, gente, pessoal é algo maravilhoso. Eu não posso confiar em Deus porque eu estou vendo Ele na vida do outro, ainda que eu possa também. Mas muito mais é você confiar porque sabe que Deus virá em teu favor. Porque você sabe que você confia em Deus independente das circunstâncias. Nós não podemos basear a nossa fé na vida do outro. Nós precisamos basear a nossa fé na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vida de devoção com o Senhor, na nossa vida de intimidade com o Senhor. Jamais vai ser possível viver uma vida plena de fé inabalável com o Senhor, baseado na espiritualidade do outro. Quando a gente está na igreja, quando a gente vive uma vida baseado na circunstância do outro, baseado na fé que o outro tem, baseado na espiritualidade que o outro tem, na primeira adversidade nós vamos sofrer com isso, nós vamos ter dificuldades com isso, nós vamos padecer porque a realidade do outro não é a nossa. Então, por isso que muitas pessoas têm abandonado o Senhor, muitas pessoas têm abandonado a fé, muitas pessoas têm abandonado esse caminho, porque, infelizmente, alicerçaram a sua vida na espiritualidade do outro. Então, quando o outro cai, ou quando o outro tem dificuldades, e quando você vê que Deus deixou de agir na vida do outro, você acaba duvidando, né? E você esquece que Deus tem o prazer de ter intimidade com você. Esse é o verdadeiro sentido, né, de sermos filhos de Deus. Filhos na sua particularidade, filhos na sua individualidade. Deus deseja ter comunhão conosco, de maneira pessoal, de maneira individual. Esse é o prazer de Deus. E é por isso que Davi vai dizer, eu, não sei você. Davi está dizendo, né, versículo 5, eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Davi sabia, gente, eu estou vendo com vocês aqui os primeiros textos do livro de Salmos, e em todos eles, desde o primeiro salmo, pode olhar, existe uma mesma narrativa dentro desses salmos. Existe uma mesma poesia sendo cantada, em que Davi sabe da sua grande tribulação, Davi sabe do seu momento de extrema aflição e angústia. Davi está vendo diante dos seus olhos o inimigo sendo vencedor nesse momento da história, mas Davi termina sempre o salmo com um olhar de esperança, um olhar de expectativa pelo levantar de Deus e pela redenção que Deus vai dar. Pelo livramento. E ele vai dizer assim, eu vou cantar louvores, eu vou exaltar o Senhor, eu vou cada dia mais render louvores ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai se levantar em meu favor, eu sei que o Senhor vai agir nessa situação. E como é bom, né, caminhar dia após dia, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, mas sabendo quem é o Deus que caminha conosco. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Davi sabia que tudo que estava acontecendo com ele cooperaria para aquilo que Deus estava fazendo na terra. Ser parte da obra de Deus na terra, ser parte do plano divino de Deus na terra, ser parte da missão de Deus na terra é algo poderoso.
E quando nós entendemos que estamos fazendo parte disso, fica mais fácil. Fica muito mais fácil ver o agir de Deus através de nós, mesmo em meio à aflição e angústia. Ver o agir de Deus na terra, mesmo sendo debaixo de perseguição. Ver o agir de Deus através de nós, mesmo no meio das nossas adversidades. E saber, Deus, o Senhor se levantará em meu favor e eu vou cantar louvores ao teu nome. Eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Davi tinha convicção, Davi tinha toda esse entendimento. Amém? Vamos orar? E pensando nisso que a gente acabou de falar, né? Vamos orar entendendo o que o Senhor tem falado conosco nesse salmo, nesse dia. Senhor, nós queremos nesta manhã, Pai, declarar que temos compreendido um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses salmos. Acordar e pensar, Senhor, na tua palavra nessa manhã me fez entender um pouquinho mais do que se trata essa perseguição, do que se trata esse momento de aflição de Davi, do que se trata esse momento de total angústia que ele está passando e que isso demonstra, isso reflete a ação do Senhor na terra, permitindo o agir maligno de principados e potestades, tentando afrontar a ação do teu Espírito em nós, tentando afrontar o domínio do teu Espírito em nós, tentando afrontar, Senhor, a soberania do poder do Senhor em nós, tentando, Senhor, apagar, tentando destruir a ação de reino de Deus na terra. Pai, nós precisamos compreender que a ação do Senhor na terra tem a ver com uma redenção de toda a terra. Não tem a ver com a minha vida particular aqui, onde eu moro, na minha casa, no meu trabalho, de forma tão restrita, mas tem a ver com uma redenção de toda a terra. O Senhor é soberano sobre toda a terra. Nós talvez não temos a dimensão disso, Senhor. Não conseguimos admitir isso na nossa mente tão pequena, porque nós não conseguimos compreender o tamanho do poder que o Senhor tem sobre toda a terra. Essa soberania do Senhor, essa completude que o Senhor tem de abranger toda a terra, da mesma forma que o Senhor está agindo aqui agora no Brasil, Pai, na minha cidade, no meu estado de São Paulo, o Senhor também está agindo em todas as nações da terra. E nós muitas vezes ficamos tão restringidos, Pai, a orações pequenas, voltadas para o nosso eu individual, quando o Senhor está pedindo para que nós oremos por toda a terra, porque o Senhor tem um plano de redenção para a eternidade, o Senhor tem um plano de redenção para as nações da terra. E nós sabemos que o alvo maior do Senhor e do maligno é Jerusalém, é Israel. Por isso que o Senhor pede para que nós oremos por Israel, para que nós oremos pela paz em Jerusalém, para que aquele lugar seja, Senhor, o lugar aonde o Senhor vai iniciar o reino milenar. É o lugar onde o Senhor vai reinar sobre a terra, colocando tudo em ordem. E é por isso que o texto bíblico vai ressaltar isso para nós. Por isso que nós vamos ver a história desse homem chamado Davi, que é essa figura do teu filho Jesus, que é essa figura daquele que está sendo perseguido quando veio a essa terra encarnado. Pai, como nós vemos a figura perfeita de Jesus em Davi, como nós vemos que Davi foi guardado durante toda a sua infância e adolescência, até o momento que ele aparece na história, e ele então começa essa saga de uma perseguição tão feroz sobre ele, e a gente vê a mesma coisa na vida de Jesus. Jesus viveu toda a sua infância e adolescência como qualquer outro judeu no seu tempo, vivendo ali com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, vivendo ali, Senhor, a sua vida natural, aprendendo a ser um verdadeiro filho de Maria e de José, mas também um verdadeiro filho de Deus. Davi tem essa mesma história, Pai. O Senhor mostra através dele, Jesus,
como é que o Senhor se desenvolveria na vinda do teu filho Jesus. Israel consegue ver através dos escritos de Davi. Nós conseguimos ver, Pai, através da vida desse menino, o desenvolvimento do que o Senhor faria na vinda de Jesus. Pai, como é bom olhar para a palavra hoje e ver isso tudo tão completo, esse quadro pronto. Mas Israel estava vivendo isso na pele através desse menino chamado Davi. Ele viveu isso na sua própria vida, testemunhando sobre o Filho de Deus que viria, de uma perseguição dos seus próprios irmãos judeus. Jesus viveu isso na pele. Os seus próprios irmãos judeus disseram que ele não era o escolhido. Os seus próprios irmãos judeus disseram que ele não era o ungido. Eles não conseguiram ver o Senhor na vida de Jesus. Eles não conseguiam ver na vida de Davi também o escolhido do Senhor. Eles não conseguiam ver a unção que tinha sido derramada sobre a vida de Davi. Como é triste, Pai, quando nós não compreendemos o agir do Senhor na terra para redimir toda essa terra. Como é triste quando nós olhamos para as realidades, Pai, e só conseguimos ver as coisas humanas, as coisas naturais, e esquecemos das coisas espirituais. Oh, Jesus, nos ajuda a olhar para esses salmos, Pai, e ir nos alimentando da verdade que está expressa nele, e ir nos alimentando daquilo que o Senhor está ministrando através desses salmos, Pai. Obrigada, Espírito de Deus, obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Obrigada, Pai, por esses momentos que o Senhor vai nos levando mais fundo, mais profundo na realidade da Tua palavra. E nós vamos, então, compreendendo que cada circunstância que vai acontecendo na nossa vida está cooperando para nós compreendermos o agir do Senhor, a maneira que nós devemos nos comportar diante dessas circunstâncias, esse trabalhar do Teu Espírito em nós, nos moldando a imagem e semelhança de Deus, nos fazendo compreender que o pecado é que está destruindo a nossa vida. E então vamos nos arrependendo, vamos nos posicionando de maneira diferente, porque o Senhor não tem esquecido de nós. Ainda que a gente acredite nessa mentira do maligno, o Senhor se lembra de nós todos os dias. Davi estava sendo acompanhado pelo Senhor em cada passo. Davi estava sendo guardado pelo Senhor em cada passo que ele dava. Mas a nossa pequenez, Pai, a nossa limitação, Senhor, ela é tão grande que a gente acredita mesmo que o Senhor às vezes está longe, que o Senhor não está vindo em nosso socorro. Mas nós queremos te pedir, Pai, não permita, Senhor, que esse governo maligno, não permita, Senhor, que Satanás vença as batalhas que ele tem travado nessa terra, nesse momento, Pai. No nosso século, no século 21, nós te pedimos, Espírito de Deus, nos ajuda, Pai, a estarmos agindo em oração, em conformidade com a tua vontade para esse momento. Conta para nós, Senhor, sobre o que nós precisamos orar, conta para nós sobre o que nós precisamos interceder, conta para nós sobre em que áreas precisamos atuar, Pai, através das nossas orações, através da nossa intercessão, através do nosso posicionamento como filhos de Deus. Senhor, mesmo de forma pequena, Pai, de forma micro, que nós possamos agir em conformidade com a Tua palavra aqui, Senhor, na nossa cidade, aqui, Senhor, na nossa nação Brasil, mas que atinja, Senhor, de maneira muito maior, Senhor, outras localidades, que a nossa intercessão, que a nossa oração, ela possa atingir, Senhor, outros lugares, através do nosso entendimento aqui, através do Senhor contando para nós o que o Senhor deseja que a gente ore. Pai, um governo maligno tem se levantado, Senhor, não somente no Brasil, mas em muitas nações na terra, tentando justamente destruir o máximo possível de pessoas, de seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Quanto mais Satanás conseguir, Senhor, deturpar a raça humana, quanto mais ele conseguir destruir o imago Dei, a tua imagem em nós, Pai, mais ele estará sendo vencedor, Jesus, nesse tempo. Mas ele estará sendo, Senhor, esse inimigo que diz nós o derrotamos. Mas, Senhor, Satanás tem gritado aos quatro cantos da terra que ele tem vencido o Senhor. Mas nós sabemos que não.
O Senhor vai se levantar com grande glória. O Senhor está trabalhando em muitas nações, e não somente em muitas nações, mas aqui na nossa nação Brasil, Pai, para destronar esse principado que tem agido. Senhor, nos ajuda a vencermos as nossas batalhas pessoais, mas muito mais as batalhas que o Senhor tem entregue nas mãos da igreja, do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nos faz sair, Senhor, dessa bolha que nós nos colocamos, orando somente por causas tão pessoais, orando por causas tão pequenas, Pai. Quando o Senhor nos chama a uma intercessão muito maior, a um domínio espiritual muito maior em oração, a uma luta, Senhor, contra principados e potestades mesmo, Senhor, nas regiões celestiais. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse nível de entendimento. Fala conosco, Espírito Santo, ministra a nossa vida, para que possamos compreender, Senhor, esse lugar de oração, esse lugar de intercessão. Oh, Deus, nos faz compreender melhor, Jesus, as áreas em que nós precisamos realmente estar conectados com a Tua voz, conectados com o Teu desejo para esse momento, sermos participantes da obra que o Senhor está fazendo nessa terra, mesmo no nosso lugar de participação. Jesus nos ajuda a levantar um corpo perfeito, que é a tua igreja, Jesus. Nos faz compreender, Senhor, de que maneira nós podemos atuar no corpo de Cristo e assim edificarmos uns aos outros, Pai, para que o Senhor possa vir e destronar, Senhor, realmente principados e potestades, Pai. A tua igreja tem lutado com armas tão pequenas, Pai, porque não compreende o lugar de batalha, o lugar de posição, Senhor, que deve estar. Oh, Jesus, nos dá estratégia, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração, Senhor, de maneira tão especial nesse dia, que possamos sim, Senhor, compreender ainda mais esse texto que acabamos de ler, que isso possa ser realmente uma verdade no nosso espírito, compreendendo que o Senhor vai se levantar e eu, porém, quero dizer como Davi, Pai, eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. O Senhor nos dará livramento, Pai, na nação brasileira. O Senhor vai nos dar livramento na nação brasileira. O Senhor vai nos dar livramento, Senhor, de todo principado e potestade que tem tentado destruir, Senhor, a ação do teu Espírito no Brasil. Obrigada, Deus, porque o Senhor é esse Deus que se levanta em favor dos teus filhos. Obrigada, Jesus, é só um momento que nós estamos passando. É só um momento, Pai. Mas isso vai passar, o Senhor vai se levantar em nosso favor. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.